Olá, ticos! Hoje nós vamos fazer uma revisão e a correção de algumas atividades lá do livro. Lembrando que é uma revisão bem rápida, tá? Que eu já fiz alguns vídeos e qualquer coisa vocês dão uma olhada lá pelos vídeos. E também vocês aproveitam e apertam pause, aí dão uma olhadinha em cada atividade, ver se vocês responderam de forma correta, tá bom? Então, antes da pandemia, a gente começou no capítulo 2, Cuidemos da Saúde. Nós começamos a falar sobre as terapias, né? Nós temos aí a acupuntura, aromaterapia, homeopatia, osteopatia, reflexologia e Reiki. Na página 27, nós temos um resumozinho aí. Então, a acupuntura. A acupuntura é aquela técnica que a gente utiliza para cravar agulhas em partes específicas, né? Onde dói. Por exemplo, se eu tenho dor nas costas, eu vou colocá-las nas costas. A aromaterapia, eu utilizo azeites essenciais, né? Para estimular através do cheiro. E para estimular justamente o paciente ficar mais calmo, mais relaxado. A homeopatia. A homeopatia, a gente já utiliza mais ervas. Por exemplo, ervas naturais, plantas naturais. Para estimular e diminuir as dores, por exemplo. E utiliza de formas assim, doses pequenas. A osteopatia, utilizada através de massagens nas articulações e nos pontos específicos onde dói, por exemplo. A reflexologia, a gente utiliza através dos reflexos que temos nos pés e nas mãos para diminuir também as dores. O Reiki a gente já utiliza técnicas espirituais, né? Com profissionais adequados, profissionais especificados. Aí nós temos aí a segunda questão. Na segunda questão, inclusive, tem algumas atividades que já fizemos em sala de aula. Nós vamos só retornar algumas para fazer a revisão. Aí temos aí na letra A, lá, osteopatia e lá reflexologia são terapias que aplicam massagens nos pacientes, tá? Que a osteopatia a gente utiliza terapias nas articulações principalmente, e já a reflexologia na região dos pés e das mãos. E a aromaterapia é estimulada através do olfato. Letra C, a homeopatia, o paciente toma um tipo de substância. E letra D, na acupuntura, o paciente é submetido à punção de agulhas. Na página 28, nós temos aí as vantagens e desvantagens da acupuntura. As vantagens, nós temos várias. Ajuda no controle e desequilíbrio hormonal, fortalece o sistema imunológico, alivia as dores, estresses, ansiedades e depressões, melhora a digestão, previne e reduz a intensidade de dores, né? No local adequado, onde a pessoa sente dor. E acalma também as lesões. Já as desvantagens, é porque é uma terapia que custa, que é cara, não é baratinha. Temos que procurar um profissional especificado mesmo, que saiba manipular e mexer com esse tipo de terapia. E o tratamento, ele não é 100% assim. Você fez e já vai garantir que você vai ter um resultado 100%. Não é assim. Aí, nós vamos ver agora o presente do subjuntivo. Que inclusive eu já fiz vídeos, né? Mandei para vocês. Qualquer dúvida, olha os vídeos, porque tá mais especificado. Então, são verbos que expressam a ação de probabilidade ou conselhos vistos com uma possibilidade no futuro. Também utilizo ele para expressar desejos, tá? Utilizo ele também com algumas expressões, alguns advérbios, como quizás, quem sabe, talvez, provavelmente e ojalá. Lembrando que a conjugação dele é como se eu pedisse emprestado, tá? Os verbos que terminam com A, eu vou retirar o infinitivo A e pedir emprestado para os verbos que terminam com E, né? Então, os verbos que terminam com A, eu vou retirar o A e colocar o E. Aí fica, yo ayude, tu ayudes, ele ou ela ayude. Lembrando que primeira e terceira pessoa são iguais.
Nós outros ajudemos, vós outros ajudeis e eles ou elas ajudem. O verbo romper e o verbo decidir terminou com E, com I. Eu já vou pedir emprestado aí para os verbos que terminam com A, né? Eu vou retirar, infinitivo vai I e colocar o A. Aí fica eu rompa, tu rompas, ele ou ela rompa, nós outros rompamos, vós outros rompais e eles ou elas rompam. Aí tem na letra A, o verbo é ganar, eu vou conjugar ele na primeira pessoa, que aí fica ganei. Puede ser que mañana gané um dia de relações pá. Isso aqui também a gente respondeu, tá? Ainda em sala. Na letra B, não te olvides el paraguas porque talvez llueva por la tarde. Na letra C. Na letra C, vocês podem prestar atenção que esse verbo tá junto com o pronome complemento, que tardasse. Quando vem assim, vocês vão separar esse C do final e vai colocar no começo. Aí o verbo vai ser conjugado na terceira pessoa do plural porque ele está se referindo a mis padres. Mis padres, estou me referindo a eles e ele está no plural. Espero que a mis padres não se tardem em buscar-me porque me duele la cabeça. D. Ojalá Nanda não, aí se retrace. Porque tá retraçar-se, eu vou separar, né? Colocar o se no começo. E eu vou conjugar esse verbo na terceira pessoa do singular, porque eu me estou referindo a Nanda. Letra E. Que vos tengas um bom dia. Esse verbo tender é um verbo irregular, ele vai modificar seu radical. F. É o verbo encontrar, eu vou conjugar ele na segunda pessoa do singular, que é o tu. Fica encontres. Aí na página 30, nós temos aí, na segunda questão. Transforme as afirmações que seguem em deseos usando o presente do subjuntivo. Então, eu vou expressar desejos. Para expressar desejos, eu utilizo bastante o ralá, ou espero que, tá? Que eu vou expressar desejo como se fosse tomara que isso aconteça, espero que isso aconteça. Eu utilizo os dois. Inclusive, tá o exemplo bem no comecinho na letra A. Aí na letra B fica assim, ó. Tenho seguridade de que me curaré del resfriado hasta la apresentación del informe. Então, para me indicar e desejo, eu falo ojalá ou espero que. Ojalá que me cure del resfriado hasta la apresentación del informe. Na letra C, fica aí, ó. Espero que tu padre se cure rápido de esta enfermedade. Então, lembrando que o verbo é curar, né? Eu vou conjugar ele no presente do subjuntivo. Que o verbo é curar, ele vai ficar se cure. Vai ficar cure. D. Espero que meu vecino não se moleste com a música alta. A música é buena para subir o ânimo. Então, em vez do verbo molestar, né? Que é como se fosse incomodado português, eu vou conjugar ele no presente do subjuntivo, que fica moleste. Na terceira questão, vocês vão substituir esses partes em negritos pela que está dentro do parêntese. Aí fica assim, ó. Vou ler a letra A e o resto das alternativas eu leio só a resposta. Mi tia tiene esperanza de que la musicoterapia ayuda a Miguelito a controlar sua ansiedade. Então fica assim, ó. Mi tia tiene esperanza que las secciones, que é essa parte que está dentro do parêntese, de música, aí vem o verbo ajudar, né? Ayude. Aí, como eu vou conjugar ele vai concordar com las secciones, aí fica ayudem a Miguelito a controlar sua ansiedade. Letra B. Tengo mucho miedo de viajar en el avión. ¿Conoces alguém que me ajude a dormir? Então, eu conjuguei esse verbo aí no presente do subjuntivo, que é o verbo ajudar, que fica ajude, tá? Ele fica na primeira pessoa porque me refiro a me. Tem assim, ó. É que me. Aí, me, primeira pessoa, né? Ajude. Letra C. Tenés insônio. Espero que pronto consigas tomar os medicamentos necessários. Então, é o verbo aí conseguir, eu conjuguei ele, ficou consigas. E letra D, mi madre me dio um té
de jengibre. Té em espanhol é o chá, tá? Porque estava mareada por el viaje. Ojalá el jengibre diminua esta sensação de náusea que sinto. Então, tomara que esse chá de gengibre diminua essa sensação ruim que ele está sentindo. Aí nós temos os presentes do subjuntivo, que é os verbos irregulares, que inclusive eu já expliquei, né? Que tem alguns verbos, como o verbo pensar. Ele vai ser modificado, seu radical, que fica piense, eu piense. O verbo volver, vuelva. O verbo servir, sirva. Aí vocês podem dar uma olhadinha direitinho no livro de vocês, tá? Nós temos aí o verbo, que ele está na página 31, uma questão, né? Que aí vocês só vão, ele já tá conjugado, tudo direitinho, bonitinho. Vocês só vão colocar e completar esse correio eletrônico aqui. Então, tá aí, vocês podem só copiar, né? Aí, já na página 32, nós temos também, vocês vão reescrever essas frases utilizando, vocês vão conjugar os verbos nas pessoas que estão indicadas dentro do parêntese. Aí, nós temos aí, na letra A, vocês vão conjugar o verbo vaya, que é um verbo irregular. Ele está pedindo para ser conjugado na primeira pessoa do plural, tá? Que vem do verbo ir. Aí fica assim, ó. Que nos vayamos bien en las pruebas finales. Então, o verbo antes, te vayas. Como ele pediu para ser conjugado nós outros, né? Que é a primeira pessoa do plural, fica nos vayamos. Letra B é o verbo tener, que aí está conjugado como tengas, só que eu vou conjugar ele na segunda pessoa do plural, que tengas una buena noche. Letra C, levarás, que eu vou conjugar na segunda pessoa do singular, que é o tu. Aí fica llevarás, que é o verbo, 8 horas en el avión. Ojalá duermas toda la noche. Que também tem o verbo dormir, que também foi conjugado. Letra D. Los alumnos. Então, los alumnos está no plural, né? Terceira pessoa do plural. Aí. Hoy es la prueba de historia. Espero que los alumnos sepan. Que vem do verbo saber. Aí, o se sepan, ele foi e concordou com os alunos, que está na terceira pessoa do plural. Contestar todas as perguntas. Letra E. Aí me refiro a Diana, se eu vou me referir a ela, então terceira pessoa do singular. Espero que a Diana esté, que eu conjuguei o verbo na terceira pessoa do singular, que é o verbo estar, muy bien en la universidad. Letra F. Conjugar o verbo no tu, que fica te dice que tengas cuidado, que é o verbo tener também, que fica tengas. G. Nos alegra mucho que Pedro e Juan puedan estar aqui. Então, Pedro e Juan são duas pessoas, terceira pessoa do plural, né? H. Es mejor que estés listo a las 8. Então, esse estés está conjugado na terceira pessoa do plural, que é ustedes. E é importante que vosotros repasseis os exercícios. Vamos aí para o imperativo afirmativo e negativo. Lembrando, utilize esses verbos para expressar pedidos, dar ordens, conselhos, instruções. Outra coisa, lembrando, ele não existe a primeira pessoa, que é o Joe. Lembrem isso, tá? Ele não existe essa primeira pessoa. Porque eu não posso dar uma ordem para mim mesmo, porque eu, no caso, eu vou lá e já faço a ação. Por isso que ele não tem. Aí, ó, tu camina, e pode prestar atenção que é um dos únicos verbos que a segunda pessoa ele não vem com S, porque nas outras conjugações tudo vem com S, né, no final. Então, tu camina, usted camine, nós outros caminemos, vós outros caminade, e ustedes caminem. Então, vós outros também fica bem diferente, ele termina com D. Aí o verbo beber, tu bebe, usted beba, nós outros bebamos, vós outros bebedes, e eles ou eles bebam, tá? Aí vocês podem olhar os outros verbos também. Aqui tem os verbos irregulares. Vamos aí para as questões. Aí tem assim. Passe as frases para el modo imperativo em la misma persona del discurso.
Ojalá, puedes utilizar imperativo afirmativo ou negativo. Tem, ó, si comes menos dulce, te vas a adelgazar. Então, é como se você desse um conselhozinho pra ela, né? Aí você fala, come, porque aí, ó, comes está na segunda pessoa do plural, ou do singular, quer dizer, tá? Esse comes está na segunda pessoa do singular, só que quando eu vou passar para o imperativo afirmativo, ele não tem o S. Lembrando nisso, tá? Que é a diferença. Por isso que ele só fica come. Aí, come menos dulce para que te adelgace. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção na hora da conjugação. Aí, letra B. Verás que tu piel estará mais bonita se bebes mais água. Então, esse bebes também tá na segunda pessoa, né? Em outro tempo verbal. No imperativo afirmativo, vocês vão colocar aí, ó. Bebe mais água para ter na pele mais bonita. Letra C. Acuesta-te mais temprano. Então, dorme, deita mais cedo. D. Não te preocupes por nada. E letra E. Tenha mais responsabilidade. Este nuevo trabalho. Essa transcrição do diálogo aqui ela se refere a principalmente a vocês, que tem muitos de vocês que não tem o CD, né? Para responder a página 34. Aqui é um diálogo enorme, não é pequeno. Falamos sobre musicoterapia e os benefícios que ela tem. Eu vou falar de forma resumida, mas depois vocês olhem direitinho aí. Eu coloquei nesse slide para vocês fazerem, tá? Atividade. Para não ter risco aí de errar. Aí tem assim. Falar de forma bem resumida. Que a musicoterapia, ela assiste a necessidade física, psíquica, sociais e cognitiva das pessoas. Ela ajuda bastante, tá? Ela estimula o cérebro, trazendo muitos benefícios. Que, inclusive, ele alivia os estados de ansiedade, tristeza, pois atua sobre as emoções e a criatividade. E os valores humanos, favorece a adaptação social e optimiza a qualidade de vida. Então, ela traz vários e vários benefícios, essa musicoterapia, tá? Então, as pessoas, porque muitas vezes, às vezes a gente está estressado e tudo mais, às vezes a gente coloca uma música, a gente se acalma. É por isso que a música também é muito importante. Desde vocês quando são pequenininhos, até agora, vocês tenho certeza que vocês gostam e já ouviram bastante música, né? Então, é um texto bem grande, não é pequeno. Qualquer dúvida que tiver alguma palavra, utilize dicionários ou então Google Tradutor, tá? Vou voltar aqui do começo, passar bem devagarzinho, que é para vocês apertarem pause. Aqui tá a primeira. Aí, continuação do diálogo. É bem grande, falando tudo sobre musicoterapia. Qual é o benefício, como é que os profissionais devem agir. Aí, aqui é a segunda questão. Marcelo trabalha com niños? É verdadeiro. Aí, a musicoterapia estimula pontos dos pés e das mãos? É falso. Estimula principalmente o cérebro e as sensações, né, de cada pessoa. C. Todo músico pode ser considerado um musicoterapeuta? É falso. Não é todos que sabem utilizar a música como forma de terapia, não. Letra D. Marcelo trabalha em la ciudad de Medellín? É verdadeiro. Não há cursos superiores de musicoterapia? Falso. Na terceira. O que é a musicoterapia? É o uso da música como objetivo terapêutico. B. Que formação é necessária para que uno seja musicoterapeuta? Deve ter formação em música e em terapia. Há cursos superiores e especializações em musicoterapia. Letra C. Que benefícios traz a musicoterapia? Então, a musicoterapia pode ser muito efetiva para aliviar o estado de ansiedade ou tristeza, pois atua sobre as emoções, a criatividade, os valores humanos, favorece a adaptação social e optimiza
la calidad de vida. D. ¿Qué papel tiene la música en la terapia? La música tiene componentes que actúan de manera beneficiosa en nuestro cerebro, estimulándolo para que glándulas segreguen la serotonina, hormona del buen humor e la felicidade. Aqui também, ó, nós temos aí na página 35, na medicina alternativa, que a gente já viu algumas, né? Ela vai especificar, falar exatamente de algumas medicinas alternativas que podem ser utilizadas. E aqui tá as respostas aí da interpretação de texto. Vocês podem utilizar essas respostas aqui para ler aquele texto lá e responder, tá bom? Aí aqui, ó, lá, oposição, J e R. Porque o J, no espanhol, ele tem o mesmo som de R, tá? Principalmente no início de frase. Como tem algumas aqui, ó, Ramon. Aí a gente tem que prestar bastante atenção quando alguém for falar, né? E dependendo do contexto. Que tem, ó, a Ramon le encanta los bocadilhos de queijo e Ramon. Então tem o mesmo som, tá? Então tem que prestar bastante atenção, tem que conhecer bastante a língua espanhola para conseguir também diferenciar esses dois. Porque a Ramon le encanta, então se refere a uma pessoa. E quando ele fala lá no final queijo e Ramon, ele já se refere ao queijo e presunto. E quando eu tenho aí, ó, ele cerrou, eu boto uma intensidade mais forte quando é 2 R's. Ele cerrou Santa Lucia. Aí mais na frente tem muitos viajantes. Então o J ele tem o mesmo som de R, tem que prestar bastante atenção nisso aí. Aí aqui na segunda questão, vocês tem para vocês completarem, né? Que tem a letra A. El jarabe com J del berro, aquele del berro, que é como se fosse um agrião, tá? Com limão é muito bueno para acabar com os sintomas da gripe. B. La gelea de ciruela é riquíssima. E vocês podem responder o resto das questões aí utilizando esse vídeo, tá? E muitas graças e hasta la próxima. Estudem para la prueba.